Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Kellyton e hoje nós vamos falar sobre um tema que incomoda os cientistas há vários séculos. Na verdade, eles buscam a resposta para uma única pergunta: de onde eu vim? De onde viemos? Como surgiu tudo? De onde veio o planeta Terra? Como que o universo se formou? Ou, na verdade, será que o universo foi criado? Hoje nós vamos falar sobre as três principais teorias sobre o surgimento da vida no planeta Terra, sobre como surgiu o planeta Terra, o Sistema Solar e também todo o universo. Hoje vamos falar sobre as principais ideias das teorias evolucionistas, do criacionismo e também sobre o desenho inteligente, ou design inteligente. Já ouviu falar sobre esse último também? Deixa aqui no comentário qual é a sua opinião sobre cada um desses temas. Pessoal, e se você é novo aqui no canal, dá um clique aqui, se inscreva, ative as notificações. Se você quer conhecer mais aí sobre geografia, fenômenos naturais, sobre formas didáticas de você ensinar geografia, e se você é um professor que está aqui no canal, clica aqui, seja membro, faça parte aí do nosso clube de atividades, e ali eu vou disponibilizar também vários materiais para vocês, inclusive o PowerPoint dessa aula, sobre a origem, as teorias sobre a origem de tudo, ok? Bora lá então, gente! Primeiro, começando sobre o criacionismo. Galerinha, criacionismo é aquela ideia de que tudo que existe, na verdade, não surgiu, não evoluiu. Tudo que surgiu, na verdade, foi criado por um ser superior. E, na maior parte das vezes, esse ser superior, essa autoridade, essa responsabilidade sobre a criação é atribuída aí a Deus, ok? E a principal fonte que os criacionistas usam como base para desenvolver ali as suas ideias é o que está descrito lá na Bíblia, no livro de Gênesis. Em Gênesis 1:1, que está escrito lá que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Para os criacionistas, esse no princípio significa há muito tempo atrás. Pode ser há 10 mil anos, há 100 mil anos, há 1 milhão de anos. Esse no princípio não tem uma data, significa no início. E aí, entre Gênesis 1:1 e o versículo 3, que é quando começa ali o primeiro dia da criação, existe uma lacuna que a fonte criacionista, para determinar o tempo e a criação da Terra, a fonte criacionista que é a Bíblia, ela não fala quanto tempo tem entre esse no princípio e o primeiro dia da criação, que na verdade foi o primeiro dia da formação do planeta Terra, ok? E aí, ali nós vemos que o planeta Terra, ele foi formado, segundo os criacionistas, ele foi organizado em 6 dias. 6 dias literais de 24 horas. Como sabemos que são 6 dias literais de 24 horas? Porque a fonte usada no Gênesis, ao final de cada dia, Deus dizia: e foi tarde e manhã do primeiro dia, e foi tarde e manhã do segundo dia. Então, tarde e manhã refere-se ali à parte escura e à parte clara do planeta. A gente imaginando aí mais ou menos o processo de rotação do planeta, né? Então, tem ali a tarde, a manhã e conclui um dia. Então, isso descarta o fato de que poderiam ser grandes períodos cada dia desse. Então, para os criacionistas, cada dia da criação é um dia mesmo, como nós temos hoje, um período de 24 horas. E segundo a Bíblia, em cada dia que Deus foi criando, ele criava as bases para o que ele iria criar no segundo dia. Por exemplo, no primeiro dia, ele criou a luz. No segundo dia, ele criou ali a separação, a atmosfera, o firmamento entre águas acima da terra e águas que estavam sobre a terra. No terceiro dia, ele já criou ali o continente, criou a Pangeia, né? E disse Deus: ajuntem-se as águas em um só lugar e apareça a porção seca. Então essa foi a criação de Deus ali no terceiro dia. E já cria ali também as plantas que iriam cobrir o planeta Terra. No quarto dia, ele cria ali os luzeiros, os grandes luminares, para iluminar a noite, para iluminar o dia, o sol, a lua. No quinto dia, ele povoa as águas e no sexto dia, ele povoa a terra. Então, para os criacionistas, tudo que existe no planeta Terra surgiu no mesmo momento pelo poder da palavra de Deus e não evoluiu a partir de nada, ok? Ah, e detalhe, o ser humano surgiu como coroa da criação no final do sexto dia.
Então, no final do sexto dia, foi que Deus criou aí o ser humano, que foi o último a ser criado de acordo com os criacionistas. E no sétimo dia ele criou apenas o ciclo semanal, que foi, segundo Deus, o dia criado para o descanso, o dia em que ele descansou e fechou ali o ciclo semanal em uma semana de 7 dias. Os criacionistas usam como evidências que amparam aí também essas suas ideias de que o planeta inteiro foi feito em apenas 6 dias e que ele não tem milhões de anos. Segundo os criacionistas, o planeta Terra tem aí entre 6 e 10 mil anos apenas em que ele foi formado. E eles amparam essas suas teorias em algumas evidências. Por exemplo, quando eles olham algumas camadas sedimentares, eles já encontraram árvores que permeiam várias camadas dessa. Ou seja, se uma árvore está permeando, está passando por várias camadas, e cada camada dessa, segundo os evolucionistas, demoraria milhões de anos para se formar, quantos anos teria essa árvore para que ela conseguisse passar por todas essas camadas? Então, são algumas provas de que eles usam para amparar ali a sua teoria. Se amparam também na existência, por exemplo, de fósseis mais complexos ao lado de fósseis mais simples, significando que essas espécies coexistiram ali no mesmo período de tempo, e não que elas evoluíram uma a partir da outra, que os seres mais complexos passaram a existir posteriormente. Essas aqui são apenas algumas das ideias defendidas aí pelos criacionistas e algumas das evidências que amparam ali a sua teoria, além da Bíblia, é claro, essas evidências ali que são encontradas também na ciência. Evolucionismo. Essa teoria evolucionista, ela diz de que tudo que existe no planeta Terra evoluiu a partir de um princípio comum. Na verdade, o Big Bang foi a grande explosão, foi o início de tudo, que surgiu aí há cerca de 4,6 bilhões de anos, quando tudo que existia no universo se expandiu a partir de uma partícula, e essa expansão, que ocorre à velocidade da luz, ela ocorre até hoje, o universo continua se expandindo. E essas partículas elas foram uma chocando com a outra, foram se aglomerando, a gravidade foi ficando maior, foram aglomerando ainda mais, e aí foram se formando os astros e todos os planetas e tudo que existe no universo até hoje. Segundo essa teoria, o universo ele se formou há 4,6 bilhões de anos e o planeta Terra ele começou a se formar ali há cerca de 3,8 bilhões de anos. E a partir de então, ele foi se desenvolvendo, foi se resfriando aí ao longo das eras geológicas, até que a Terra atingiu ali uma determinada temperatura, que foi possível a existência de água no planeta, posteriormente a existência dos primeiros seres vivos, das bactérias que foram se desenvolvendo, dos répteis, dos mamíferos, enfim. Aí envolve um longo processo até que o planeta chegasse no estágio que existe hoje. Mas essa teoria é uma teoria recente. Ela começou com Charles Darwin, esse moço que está aqui, dá uma olhadinha. Esse moço barbudão aqui, ele fez um estudo aí, gente, ao redor do mundo, e através desse seu estudo ele publicou um livro, esse livro chamado A Origem das Espécies. Ele fala sobre a evolução dos seres vivos a partir da seleção natural. Darwin, ele defende ali a sobrevivência do mais apto. À medida que o planeta foi mudando as suas características, o mais forte conseguia sobreviver e aí ele conseguia reproduzir e passava isso já para os seus descendentes. E ali, essa seleção natural, ela foi selecionando os seres vivos que existem até hoje. Todos os seres vivos, de plantas a animais, e aí chegando também no ser humano. E segundo a teoria evolucionista, gente, o planeta Terra, como vocês conseguem ver nessa tabela aqui, ele tem cerca de 3,8 bilhões de anos. 3,8 bilhões de anos começou ali o Arqueano. Lembrando, parênteses aqui, gente, para facilitar, de forma didática, para a gente entender ali cada período da história do planeta Terra, o planeta Terra ele é dividido ali em éons, é dividido em eras, períodos e épocas. Éons, períodos maiores, eras, períodos menores, e assim até a gente chegar ali em épocas, ok? Então, como a gente percebe nessa tabela aqui, o Arqueano ele começou há cerca de 3,8 bilhões de anos. E ele é dividido aí em alguns períodos, né? Que é o Eoarqueano, Paleoarqueano, Mesoarqueano e o Neoarqueano. O Proterozoico ele começou aí há cerca de 2,5 bilhões de anos. Então a gente consegue perceber aí, gente,
do Proterozoico outras características. E ali, o Proterozoico dividido nos períodos, né? Paleoproterozoico, Mesoproterozoico e Neoproterozoico. Vocês percebem aí que eles começam com Paleo, Meso e Neo, que é o Antigo, o Médio e o Novo. A gente tem o Fenozoico. O Fenozoico já é o mais próximo da gente, né? O Fenozoico ele começou aí há cerca de 524 milhões de anos. Então agora a gente já tira ali do bilhão de anos. Então há cerca de 524 milhões de anos começou o Fenozoico, que é a era que nós estamos nela até hoje. E o Fenozoico ele é dividido aí em alguns períodos que já se aproximam mais da gente, né? E o Fenozoico é dividido ali em Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. Já vindo direto lá para o Cenozoico, que é a mais importante, é a que nós surgimos, que é o que o ser humano surgiu, o Cenozoico ele é dividido ali também em Paleogeno, Neogeno e período quaternário. Lembrando que nós surgimos no quaternário, já no finalzinho, beleza? Pessoal, dá uma olhadinha aqui nessa ilustração, e aqui a gente consegue entender mais ou menos como que o planeta Terra foi evoluindo, desde o surgimento até os dias atuais. Observa aqui, olha só, aqui nós temos, por exemplo, aqui nós conseguimos perceber nessa linha do tempo aqui, o que foi acontecendo desde o início, desde o período em que a Terra ainda era bombardeada por meteoros, quando a Terra começou a se resfriar, quando começaram a surgir as primeiras formas de vida, já com a atmosfera mais limpa, com a incidência da luz solar. E aí, olha, os primeiros seres na água, lá no oceano, as algas, os répteis, alcançando aí o solo, passando pelos dinossauros, até chegar aqui no Homo sapiens, até chegar aqui no surgimento do ser humano. Então, nós temos aqui, nessa linha do tempo, o que foi surgindo desde o princípio até os dias atuais. É claro que agora eu falei para vocês sobre o principal pensamento evolucionista, mas existem outros. Mas isso que eu falei aqui é aquilo que cai na prova, é aquilo que se cobra no Enem, é aquilo que se cobra nos vestibulares, nos concursos. Então, o que eu estou falando aqui é aquilo que já está consolidado pela ciência, ok? E, por fim, chegamos aí no desenho inteligente. O que diz a teoria do desenho inteligente? O desenho inteligente ele surgiu lá nos Estados Unidos por um grupo de cientistas, na verdade cristãos, em que não queriam admitir o evolucionismo porque viam nele algumas inconsistências. Na verdade, eles olhavam para o evolucionismo e viam que era muito difícil organismos tão simples se tornarem organismos tão complexos e se agruparem. Por exemplo, o ser humano, como que evoluiria um rim, um coração? Eles usavam até um exemplo, dizendo assim, se você está andando por uma estrada e encontra uma pedra, aquela pedra pode muito bem ser natural daquele lugar. Agora, se você vai andando por um lugar e encontra ali um relógio, é muito difícil acreditar que todos aqueles mecanismos que existem no relógio, que eles conseguiram se agrupar ali de forma natural. Então esse, na verdade, foi um dos exemplos que eles usam para dizer de que os organismos vivos hoje, eles são tão complexos que seria muito difícil que tudo isso fosse organizado, surgisse ao acaso. Então, a teoria do desenho inteligente, chamada também de design inteligente, diz que tudo isso surgiu, evoluiu sim, mas com uma mente inteligente por trás. Existiu um criador, uma mente inteligente que guiou o processo evolutivo. Alguns admitem que ou foi Deus, ou foi alguma outra mente inteligente vinda de outro planeta, os alienígenas, enfim. Já outros admitem que não foi nem Deus e nem alienígena, mas que existiu sim uma mente inteligente que guiasse todo esse processo. Então essa é a teoria do desenho inteligente. E eles dizem ainda que os dias da criação existiram. Então tudo que existe no planeta foi criado por Deus em 6 dias. Mas esses 6 dias não são 6 dias literais, são 6 grandes períodos que existiram no planeta Terra. Certo? Os criacionistas eles opõem a essa ideia, dizendo que eram períodos literais, as 24 horas. Os evolucionistas se opõem a essa ideia, dizendo que o planeta evoluiu sem uma mente inteligente. Qual mente inteligente seria essa?
Então, como os evolucionistas só acreditam naquilo que pode ser provado, então eles também jogam essa teoria do design inteligente por terra. Ok? Beleza, pessoal? Essa foi uma aulinha bem rápida sobre esses 3 temas, que na verdade são bem polêmicos. São temas que ficam aí em rodinhas de discussão por muito tempo. E agora você já tem alguns argumentos para poder argumentar também em cada uma dessas 3 teorias. Mas se eu não fui claro em algum ponto, deixe aqui nos comentários qual é a sua dúvida, qual é a sua pergunta, qual é a sua sugestão para que a gente aprofunde mais nesse tema. Vamos tentar te atender aí no nosso próximo vídeo. Beleza? E se você ficou comigo até agora é porque você gostou desse vídeo. Então, se não é inscrito no canal ainda, clica aqui, se inscreva, compartilhe aí nos seus grupos e ajude aí o nosso canal a crescer. Obrigado e até o próximo.